Olá, mentes inquietas, bem-vindos de volta ao Criatos. Se você está aqui é porque sobreviveu ao nosso primeiro episódio, e se você ainda não ouviu o primeiro episódio, depois que acabar esse daqui, você pode voltar lá e ouvir, tá? Embora siga uma certa sequência, esse primeiro episódio serviu muito mais para explicar um pouco a respeito do nosso projeto, de como funciona. Trouxe um contexto ali bem inicial do que é o nosso projeto. E se você já passou por lá, eu espero que você já tenha tirado das costas aquele peso absurdo de achar que precisa inventar a roda do zero toda segunda-feira. Como a gente conversou, nós somos co-criadores, essa é a ideia que nós tentamos trazer aqui. E o nosso trabalho é reorganizar o caos dos elementos que já existem no mundo. Mas se você é um ser humano normal, vivendo nessa época maluca de excesso de informação, você sabe que tem dias que a bateria simplesmente acaba. Dias em que a inspiração vai embora e você sente, na verdade, que é uma fraude. Ultimamente eu ando refletindo bastante no porquê a gente se cobra tanto. Porquê a gente acha que tem que ser uma máquina de ter ideias brilhantes o tempo todo, sabe? Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender como a humanidade lidava com isso no passado e entender como isso reflete nos dias de hoje. Então, ajeita o fone aí e vamos pro nosso papo de hoje. Para a gente entender a bagunça que está na nossa cabeça hoje, precisamos olhar um pouco para trás, um pouco passado. E lá na antiguidade, os gregos, os romanos olhavam para aquelas esculturas de mármore gigantescas, liam aqueles poemas épicos maravilhosos e pensavam: gente, a mente humana é muito limitada. É impossível que o ser humano comum tenha criado, entendeu? Tenha gerado tais coisas tão geniais sozinho. Eles não conseguiam lidar com a potência da própria imaginação. Então o que eles faziam? Terceirizavam o crédito. Na Grécia, por exemplo, eles acreditavam que a inspiração vinha das musas. Não sei se vocês já ouviram falar nas musas, mas basicamente elas eram divindades que moravam lá no Monte Olimpo. E cada uma gerenciava um departamento de arte ou uma área criativa, como a música, astronomia, poesia. Antes de começar a trabalhar, o artista grego sempre fazia uma oração implorando para que uma das musas descesse e sussurrasse a ideia no ouvido dele, dependendo de qual área ele queria criar ou atuar. Já os romanos pegaram essa ideia e deram o nome de gênio. Mas preste atenção, naquela época a palavra gênio não era um elogio a alguém. Ninguém era um gênio. A pessoa tinha um gênio. Era como se fosse um espírito guardião invisível que morava nas paredes da casa da pessoa. Se o gênio acordasse de bom humor, ele te visitava e te ajudava a resolver uma equação ou terminar uma pintura. Apesar do paganismo puro, sabe por que eles faziam isso? Porque era um mecanismo de defesa para o ego. Pensa bem, se o poema ficasse ruim ou a escultura não ficasse tão legal, o artista lavava as mãos e simplesmente dizia: ah, não fui eu, é o gênio que não veio trabalhar hoje. Isso era uma forma de eximir a culpa. Era uma desculpa perfeita, sabe? E protegia o artista da frustração. Até a palavra entusiasmo vem dessa época. Ela vem do grego, que se pronunciava entheos, e significa literalmente estar cheio de Deus ou Deus dentro. Eles sentiam lá no fundo que existia uma força muito maior agindo na mente humana. Isso me lembra de quando o apóstolo Paulo estava caminhando por Atenas e reparou que no meio daquela idolatria toda, os gregos tinham erguido um altar dedicado ao Deus desconhecido. Ou seja, eles até percebiam que havia algo além das crenças, né, que eles construíram, só que acabaram trocando a glória do Deus Criador verdadeiro pelas mitologias confortáveis que eles mesmos inventaram da própria cabeça. Mas aí, avançando um pouco, a história deu um giro perigoso. Chegou ao Renascimento e logo depois o Iluminismo. O ser humano ficou fascinado com a ciência, com a anatomia, com a tecnologia. E o que o homem moderno fez? Ele construiu um palco gigante e virou todos os holofotes para si mesmo. Ele dispensou qualquer ajuda de fora e a palavra gênio deixou de ser apenas um espírito que visitava um artista e visitava a pessoa e virou o maior elogio para nossa própria inteligência. E a gente passou a acreditar que a ideia genial brota exclusivamente do nosso próprio umbigo. Teologicamente falando, isso foi uma reedição silenciosa da queda do Éden. Foi a velha vontade humana de ser como Deus e a gente esqueceu que somos dependentes dele, sabe? Da nossa função, que é apenas refletir a luz e não tentar virar o próprio sol. E é exatamente aqui, no berço dessa arrogância moderna, que nasceram as maiores doenças da nossa geração. Aquele perfeccionismo tóxico te trava na hora de começar um projeto, a síndrome do impostor
que fica sussurrando no seu ouvido que você é uma fraude, seja lá no que você se propor a fazer, e aquele esgotamento mental crônico que muitos sentem. A gente colocou um peso nas nossas costas que não fomos projetados para carregar. Nós esquecemos daquela advertência dura, mas incrivelmente libertadora que Jesus deixou para quem quer frutificar, que é: sem mim nada podeis fazer. Tá bom, eu entendi esse conceito, eu entendi tudo que foi trazido até aqui, como que o passado reflete nos nossos pensamentos e comportamentos atuais, mas depois de entender como os pensamentos passados refletem os problemas presentes, como eu posso melhorar isso? E eu explico. Na tentativa de tentar curar nossa mente cansada, a neurociência moderna entrou em campo e começou a mapear o nosso cérebro para entender como as grandes ideias surgem. E as descobertas de laboratório, em vez de diminuírem a fé, só provaram o design absurdo que Deus colocou dentro de você. Cientistas descobriram uma área do cérebro chamada de rede de modo padrão, ou DMN na sigla em inglês, né? Essa é a parte do cérebro responsável por te presentear com as melhores ideias da sua vida. E muitos nunca leram ou ouviram a respeito disso. Mas sabe qual é o gatilho para essa área funcionar bem? Parar um momento. Sabe quando você está tomando um banho quente depois de um dia horrível, ou quando você está apenas dirigindo no piloto automático, ou deitado no sofá, dedilhando acordes aleatórios no violão e pensando em nada? E é exatamente no instante em que você solta o controle e deixa a mente vagar que o seu cérebro começa a trabalhar nos bastidores. Ele cruza dados que você nem lembrava que tinha, ele une referências antigas e de repente a ideia parece clara na sua cabeça. A neurociência está apenas nos mostrando, na biologia prática, a sabedoria de um princípio que Deus estabeleceu lá em Gênesis, o princípio do descanso. A sua criatividade não é mágica. E também não é atestado de sua genialidade. Ela é a sua mente operando de forma livre dentro do que Deus estabeleceu. E é quando você aprende a descansar nele. Nós não fomos feitos para ser produtivos 24 horas por dia. Se você não tirar o pé do acelerador, se você não forçar um momento de silêncio e tédio na sua rotina para deixar a rede de modo padrão trabalhar, a sua criatividade atrofia. O descanso não é perda de tempo, sabe? Você não está perdendo tempo por parar um momento e descansar. Muita gente pensa assim. Não é. É o principal combustível para a inovação. E esse é só um dos pontos importantes para desenvolver uma mente criativa. Nós vamos ainda trabalhar muitos outros aqui no nosso podcast. Mas me diz aí, qual foi a última vez que você se permitiu fazer absolutamente nada por alguns minutos? Deixar o celular de lado, deixar qualquer compromisso ou os pensamentos intrusivos a respeito dos problemas e só existir. Para sua mente funcionar, ela precisa desse fôlego. Faça então um teste durante essa semana. Tire as mãos do volante por um momento e deixe o Senhor te lembrar de quem realmente sustenta as coisas. Bom, é isso, esse foi o nosso papo de hoje, bem curtinho, espero que tenha trazido aqui um pouco de conhecimento, um pouco daquilo que eu tenho pesquisado e a forma que eu tenho interpretado possa te transmitir algo de bom, né? Se você está nos acompanhando pelo YouTube, faça aquele combo que ajuda demais, que é deixar o like, se inscrever no canal e deixar o comentário. Se você está ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique em seguir, deixa lá as 5 estrelas, né, como avaliação. E eu tenho uma novidade, agora nós também estamos no Deezer, na Amazon Music. E antes de ir embora, eu preciso te pedir para seguir as nossas redes sociais. Você pode procurar lá o nosso Instagram, nós também estamos no TikTok, que é o Criatos Podcast. É isso, fiquem com Deus, descanse a mente brilhante de vocês e até o próximo episódio do Criatos.